Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas. Meu nome é Rafael e na aula de hoje a gente vai introduzir a série de Fourier. Então, vamos nessa! Então, gente, essa aqui é uma fonte de tensão alternada, certo? Isso vocês vão ver aí mais à frente no curso de vocês, mas basicamente é uma fonte de tensão com característica senoidal que a gente observa na nossa residência. Então, se você colocar um osciloscópio, que é um equipamento utilizado para observar a forma de onda, você vai ver uma senoide tal qual acontece nessa figura aqui, ó, nesse resultado, certo? Então é uma forma de onda que ela é senoidal, então ela parte de um máximo, vem para um mínimo e fica variando dessa forma. O que acontece é que na prática, né, dependendo dos equipamentos que você esteja utilizando, é possível surgir uma espécie de ruído atrelado a esse sinal. Geralmente são frequências que a gente chama de frequências harmônicas, né? Elas são múltiplas da frequência fundamental. Então, se você pegar essa forma de onda aqui, ó, ela tem uma frequência de 60 Hz que a gente definiu. Significa que em um segundo ela se repete 60 vezes, certo? E se você pegar aqui, ó, daqui do zero até chegar aqui nesse ponto é o período, certo? Que é 2π. Então, se você pegar aqui essa forma de onda senoidal, ela tem essa cara com essas especificações. Só que dependendo, né, se você estiver utilizando algum equipamento que gere harmônicos, ele vai gerar componentes que são múltiplos da frequência fundamental, certo? Então, se é 60 Hz, eu vou ter 2 vezes 60 Hz, 3 vezes 60, enfim, são sinais que para a gente geralmente eles não são benéficos, certo? Então, nesse caso aqui, ele pode ocasionar uma série de problemas na rede elétrica, mas isso não vem ao caso agora. Então, se você pegar aqui, ó, vamos colocar uns harmônicos nessa forma de onda para a gente ver como ela se comporta. Vou pegar aqui, ó, uma forma de onda senoidal, outra aqui, e vou colocar essas fontes todas ligadas em série, certo? Então, vamos lá. Então, ó, essa aqui vai ser minha fonte principal. Eu vou mudar aqui a frequência, vou colocar o dobro de 60 Hz, vou colocar uma amplitude aqui de 5 volts. Vocês não vão conseguir ver aqui essa tela por enquanto, mas eu estou fazendo essas alterações. Vou colocar aqui nessa segunda uma amplitude de 10 volts e vou colocar 3 vezes 60 Hz. Então eu coloquei uma frequência que é o dobro e o triplo da frequência fundamental. Vamos olhar como é que fica a forma de onda. Ó, então observa, olha só como é que ficou aqui, ó. Já ficou distorcida, já não é mais uma senoidezinha bonitinha. Eu vou aumentar aqui a influência dessa forma de onda. Eu vou colocar ao invés de 5, vou colocar 25. Só para a gente ver a influência do segundo harmônico nessa forma de onda. Olha aí, ó, já ficou mais distorcido ainda, certo? Vou aumentar a outra harmônica. Tem 10, eu vou colocar 30. Vamos ver como é que fica. Olha aí, ó, já começa a gerar uma distorção bem perceptível na forma de onda. Então isso pra gente não é interessante. Então, o que é que eu quero mostrar aqui, certo? Esse sinal, né? Esse sinal aqui que vocês estão observando, ele é um sinal, se você for analisar ele aqui, é um sinal só, certo? Só que ele é uma composição de três
três fontes, né? Três formas de onda aqui, ó. Dessa, dessa e dessa. Então, é possível você compor um sinal qualquer, certo? Por uma soma de n senoides aí, certo? Isso é o que a gente chama de série de Fourier, certo? Então, a série de Fourier nada mais é do que a representação de um sinal por meio de uma composição por uma soma de senoides. Então, gente, a série de Fourier, né? Agora a gente vai introduzir matematicamente como é que ela se define. Imagina aqui, ó, eu tenho um sinal x de t e se ele for periódico, a característica dele é que depois de um período, né, t0 aqui, ó, o sinal ele se repete. É o que estava acontecendo naquela nossa senoide, né? Então vou colocar aqui, ó. Então você tinha a senoide que ela ia no máximo, ia no mínimo, chegava no zero, o que é que acontecia? Se repetia, certo? Então depois de um período, né, que a gente chama, depois de um período, essa forma de onda ela passa a se repetir, né? Então esse pedaço vai ser igual a esse aqui, ó, certo? De modo que se você pegar aqui um ponto qualquer de x de t, certo? Pode ser, a gente pegou aqui no zero, né? Ó, a gente está medindo do zero para o zero, mas poderia ser aqui do valor máximo para o valor máximo, do valor mínimo para o valor mínimo, de qualquer ponto aqui. Então, se eu pegar de um ponto qualquer e somar aqui o período, vai ser a mesma coisa de eu pegar em qualquer outro ponto. Se eu pegar daqui para cá, é a mesma coisa de pegar daqui para cá em termos do cálculo de área, né? Então, se eu pegar a integral desse sinal, vai dar a mesma coisa se eu pegar de qualquer ponto mais o período, certo? Mais esse tempo aqui que a gente definiu que é o nosso período. Então, a gente vai representar dessa forma aqui, ó. Se eu fizer integral com esse t aqui embaixo, significa que eu estou calculando a área aqui desse sinal x de t dentro do meu intervalo, dentro do meu período, seja a partir de qual ponto que eu inicie a contagem do período, certo? Então, ó, basicamente, se você tiver sinais cosseno ou seno, né, são sinais senoidais, né, com característica cossenoidal ou senoidal, e se você tiver isso aqui, ó, essa representação, 2 vezes π vezes a frequência a f0, né, que a gente está chamando, vezes t, ou um seno também, né, 2 vezes π vezes f0 de t. Esse f0 é a nossa frequência fundamental, certo? É a frequência fundamental desse sinal. Lembra lá na simulação que a gente fez no PSIM, né? Que tinha uma fonte que eu não mexi, que ela era a nossa frequência fundamental, que no caso era 60 Hz. Então eu vou ter que o período fundamental ele vai ser 1 sobre a frequência, certo? Então são definições que a gente está colocando aqui. E do jeito que a gente fez lá na simulação, n vezes a frequência fundamental é a enésica harmônica da senoide de frequência f0. O que é que significa isso? Se eu colocar n igual a 2, então 2 vezes a frequência fundamental. Então a frequência de ordem 2, de ordem 3. Aí mais à frente a gente vai ver tem frequências pares, frequências ímpares, múltiplos pares, múltiplos ímpares, né? Então, basicamente é isso. Você encontra essas possibilidades de frequência em várias áreas aí da engenharia, né? Como a gente já falou,
por exemplo, na questão dos harmônicos, né, com a qualidade de energia, aquela senoide lá que tinha componentes múltiplos da fundamental. Então, dependendo ali da minha aplicação, eu vou ter que filtrar e retirar aqueles harmônicos ali. Bom, isso é história para outras disciplinas. Então, gente, esse sinal aqui, ó, essa série aqui, ela é muito importante, né? Que é a conhecida série de Fourier. Então, ela diz o seguinte, ó, você tem um sinal qualquer, x de t, é possível você representar esse sinal por meio de soma de termos de cosseno e seno. Então, seja qual for o sinal periódico, você consegue modelar ele em termos de seno e cosseno. Pode ser uma onda quadrada, pode ser uma onda desse tipo aqui, ó. Uma onda quadrada. Já pensou você pegar uma onda quadrada assim e montar ela com composições de senoide? Pode ser uma desse tipo aqui, ó. Enfim, qualquer tipo de onda que ela seja periódica, você consegue representar por uma expressão dessa aqui, certo? E na série de Fourier você vai ter que esses coeficientes eles são dados por essas expressões aqui, ó. A gente não vai demonstrar isso porque acaba que é um procedimento um pouco longo, mas aí qualquer coisa vocês coloquem nos comentários que a gente vai debatendo. Bom, esses coeficientes aqui, ó, A0, ele é 1 sobre o período integral de x de t. Então, esse sinal aqui, ó, ele indica pra gente a porção que a gente chama de CC. É uma porção contínua, né? Um termo ali que representa a parcela contínua daquele sinal, certo? Imagina aqui, ó. Vou pegar aqui novamente o exemplo da nossa senoide, né? Então, nossa senoide, ela pode estar aqui, ó. Então, veja que a média dela é 0, né? Ou ela pode estar deslocada com uma componente CC aí somada, certo? Posso ter ela assim, ó. Tá vendo que eu somei um sinal contínuo aqui, ó. A média foi lá para cima, ó, certo? Então, vou chamar aqui de VCC, beleza? Então, teria esse sinal desse tipo aqui. Esse VCC, ele é o sinal aqui, ele representa na série de Fourier, é representado na série de Fourier por esse termo A0. Já os outros termos aqui, ó, AN, BN, é dado por essas integrais aqui, ó, 2 sobre o período integral do sinal x de t, né, dentro do período, cosseno de n ômega 0t, certo? Então, eu preciso ter a função x de t, né, aqui, ó, preciso ter a função dentro do período e eu jogo aqui dentro dessas integrais basicamente e a gente consegue calcular esses coeficientes da série de Fourier. Além dessa representação aqui, também existe a forma compacta da série de Fourier, que ela é basicamente uma manipulação desses termos aqui. Então, a forma compacta da série de Fourier ela é a seguinte, né? Então, gente, essa é a forma compacta da série de Fourier, né? Então você vai ter esses coeficientes diferentes aqui, ó, C0, Cn, e eles estão descritos aqui em função dos termos que a gente já definiu aqui na série de Fourier, certo? Bom, agora a gente vai fazer um exemplo para fixar o entendimento da gente. Então vamos lá.
Bom, gente, então esse aqui é o nosso sinal, né? Observa que eu tenho a exponencial de menos t sobre 2 durante esses intervalos aqui, ó, que se repetem em um período aqui de quê? De π, né? De 0 até π, ó. Π a 2π e assim vai. Então, a função aqui, ó, dentro desse intervalo é essa aqui, é elevado a menos t sobre 2. E o período é de 0 até π, certo? Então vamos determinar aqui a nossa série de Fourier que representa esse sinal, certo? Então, primeira coisa, a gente vai colocar aqui, ó, a gente tem que o período, né, de 0 até π, então o período é π. Consequentemente, né, a frequência f0 é 1 sobre t0, né? Então vai ser igual aqui, ó, 1 sobre π Hz. Frequência é dada em Hz, certo? Então essa aqui é a frequência do nosso sinal. Ah, também é importante, né? A gente pode determinar aqui ω0, que é a velocidade angular. Velocidade angular é, por definição, 2 vezes π vezes a frequência, né? f0. Ou também pode ser aqui 2 vezes π vezes a frequência, que é 1 sobre o período, então vai ficar t0, né? Então daqui, gente, ó, a gente sabe que a frequência aqui é 1 sobre π, né? Então daqui eu vou ter o seguinte, ó, ω0 igual a 2 vezes π vezes a frequência, que é 1 sobre π. Esse π corta com esse, então vou ter que a velocidade angular é 2 radianos por segundo, certo? É a unidade de frequência angular. Então, a gente sabe o seguinte, né? Nós já vimos que é possível representar esse sinal de acordo com essa expressão aqui, né? Certo? Então, agora a gente precisa determinar esses coeficientes aqui da série de Fourier. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu tenho o seguinte, ó, o termo A0, ele vai ser 1 sobre o período, que é π, integral. Qual o intervalo que a gente vai pegar aqui, ó? Bom, é melhor você pegar aqui de 0 a π, né? Eu poderia pegar aqui de π a 2π, certo? Mas, por simplicidade, a gente vai pegar aqui de 0 até π. De 0 até π e da função, né? x de t. A x de t é igual a e elevado a menos t sobre 2 dt, certo? Então, essa aqui é a nossa integral que determina esse nosso valor a zero. Gente, resolvam aí, certo? Façam isso em casa aí, para vocês mostrarem que a zero vai dar isso aqui, ó, resolvendo essa integral. 0,504 é o nosso valor DC do nosso sinal. Se você observar aqui, ó, veja que o sinal ele está deslocado aqui em um determinado valor, né? Ó, veja que ele não está na origem, ó. Certo? Ele está deslocado. E esse deslocamento aqui a gente acabou de calcular, 0,504. Aí vocês vão calcular aqui agora, ó, a N. A N vai ser quem? Vai ser 2 sobre o período, 2 sobre π,
integral de 0 até π da função, né? E elevado a menos t sobre 2, que multiplica cosseno de 2nt dt. Bom, gente, novamente, vocês calculando essa integral, façam aí, certo? Vocês vão chegar a esse valor, 0,504, que multiplica 2 dividido por 1 mais 16n ao quadrado. Certo? Façam isso aí e cheguem nesse valor. Já Bn, né? Vai ser quem? 2 dividido por π, 2 sobre o período, integral de 0 até π da função, né? Elevado a menos t sobre 2, que multiplica o seno de 2nt dt. Bom, gente, calculando isso aí, vocês vão encontrar 0,504, que multiplica 8n dividido por 1 mais 16n ao quadrado. Beleza? Então, a gente já tem aqui, ó, todos os coeficientes da nossa série de Fourier, de modo que esse sinal ele ficaria assim, né, ó, x de t igual a 0,504, que multiplica aqui, ó, 1 mais somatório n igual a 1 até infinito de 2 dividido por 1 mais 16n ao quadrado, que multiplica cosseno de 2nt mais 4n seno de 2nt. Então, essa é a nossa série de Fourier para esse sinal aqui, certo? Então, independente do sinal, o procedimento é o mesmo que vocês vão seguir, né? Basicamente, é pegar e calcular aqui esses coeficientes, certo? Então, agora o que a gente vai fazer é verificar, por meio de simulação computacional, a implementação disso que a gente falou agora. Então, vamos ver como é que fica. Então, gente, essa aqui é a implementação do que a gente acabou de fazer, né? Do que a gente acabou de mostrar. Então, se você pegar aqui, ó, os termos que nós calculamos, né? A0, AN, BN, ó, esses termos aqui, nós colocamos aqui, ó, A0 vale 5.504, AN, BN, e aqui a nossa série de Fourier, né? Certo? Então, o que é que acontece, ó? Vocês vão colocar aqui, ó, o T, né, variando aí de um tempo específico que vocês escolherem, certo? E esse N aqui, ó, seria a quantidade de termos que a gente vai representar esse nosso sinal, né? Então, porque lá pela série de Fourier, a gente mostra aqui, ó, esse N varia de 1 a infinito, certo? De modo que quanto maior N, mais perfeito eu consigo representar o meu sinal, certo?
Só que acaba que se você colocar um valor muito grande vai começar a ficar pesado computacionalmente. Mas basicamente é isso. Quanto maior o valor de n, mais termos de senoide eu consigo somar para aproximar a representação do meu sinal aqui, certo? Então, dei uma olhada com calma nesse código, mas não é nada de outro mundo, certo? Então, é bem simples aqui, eu tenho só um laço de repetição do n, e aqui, ó, esse x recebe x mais esse termo, né? Isso aqui é a implementação do somatório, porque eu vou acabar que vou calcular aqui, ó, o x inicialmente vale a zero, porque se você imaginar aqui, ó, esse termo igual a zero, a minha saída vai ser o meu sinal DC, né? 0.504. Aí calculei esse termo aqui, certo? Na próxima iteração, aí esse x vai receber esse valor aqui, ó. Na próxima iteração, ó, esse x vai receber o x da iteração anterior mais essa atualização. Na próxima iteração, do mesmo jeito, x vai receber o x anterior mais a nova atualização. Então, é assim que você implementa o somatório. Vocês podem até tentar aí simular para vocês observarem, né? É a mesma ideia de você fazer x recebe x mais 1. Isso aqui não é um somatório, né? X vai ser 1, depois vai ser 2, depois 3 e assim vai. Pronto, mesma implementação. Só que agora eu estou somando um termo diferente, né? Ao invés de 1, eu estou somando a n, cosseno, mais bn, seno. E aqui embaixo a parte de plotagem gráfica, né? Que vocês já conhecem. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o meu sinal, vou colocar poucos termos. Vou colocar aqui, sei lá, 3 termos. Vamos ver como é que fica a cara dele. Olha só. Então, esse aqui é o sinal que eu obtenho, que tá um pouco diferente desse, né? Certo? Vou colocar esse sinal junto com o P-Sim para facilitar. Então, observa aqui que tá diferente, né? Mas já tem uma certa similaridade. Aí eu começo aqui a aumentar os termos, né? Vou colocar 10, vamos ver. Olha, já começa a se aproximar do meu sinal, só que ainda tem umas distorções, né? Mas aí à medida que eu aumento, ó, vou colocar 100 aqui. À medida que eu aumento, o meu sinal já praticamente igual ao sinal que a gente modelou, certo? Então, basicamente é isso, gente. As séries de Fourier. Tentem ver essa aula com calma, implementem o código, refaçam os cálculos e qualquer dúvida deixe nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Valeu!